Olá, está começando mais um Palavra Aberta e a gente vai tratar nesse programa da medida provisória 944, já aprovada pelas duas casas do Congresso e enviada para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, sanção que é necessária porque houve várias modificações na medida provisória. Quando ela é modificada, ela é reencaminhada ao Planalto para a sanção do que foi modificado. O deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, foi o relator dessa matéria na Câmara, vai conversar conosco sobre a importância dela, uma medida provisória que deve estar, digamos assim, devolvendo o sono para muitos empresários que terão uma linha de crédito para segurar a folha de pagamento aí durante 4 meses, nesse momento de muito desespero para alguns empresários. Não é mesmo, deputado Zé Vitor? É isso mesmo. Primeiro, obrigado pelo espaço. É bom a gente poder trocar experiências e informações. A MP 944, ela nos possibilitou um grande diálogo, um grande debate durante esse tema entre os colegas parlamentares, entre várias entidades, mas também com o governo, é claro, e acredito que a gente construiu um bom texto. A cada dia, as informações mudavam, e então a gente precisou de um pouco mais de texto para fechar, um pouco mais de tempo para fechar esse texto, mas a cada dia percebi melhoras. Então, nós definitivamente agora encerrando a discussão, aprovamos 17 bilhões para poder pagar folha de pagamento, até 4 meses de salário de funcionários e 12 bilhões para o Pronamp, para poder dar um novo fôlego a esse programa que tem atendido aí micro e pequenas empresas. Então, tenho certeza que o debate foi muito produtivo e o resultado muito satisfatório. E essa MP e o texto que o senhor ajudou a construir com os líderes, com as duas casas, resultado em boa medida do aprendizado de outras medidas que foram tomadas tanto pelo governo como pelo Congresso, que não deram muito certo porque o dinheiro empoçou, né? Na medida provisória 944, o governo está garantindo, está dando um sistema de garantia de até 85% do valor, os bancos vão entrar com 15%, a possibilidade aí de que o dinheiro realmente chegue na ponta, porque aquelas primeiras medidas lá, por mais que o Banco Central tenha liberado compulsório, criado um monte de condições para os bancos emprestarem, eles estavam muito reticentes, né? Alguns nós, né, inclusive exigências de certidões, inclusive previdenciárias, enfim, foram várias barreiras e vários nós que a gente conseguiu desatar. Tinha um muito importante, que era a obrigatoriedade das empresas processarem a folha de pagamento via banco. Ou seja, só aquelas empresas que pagam o funcionário pelo banco que poderiam acessar esse recurso. E essa não é uma realidade do país, né? Para a gente ter uma ideia, eu me recordo que no início da discussão ali, a gente acreditava que aproximadamente 1.800.000 empresas estavam entre essa faixa de 360 mil e 50 milhões de faturamento, mas pouco mais de 350 mil processavam folha de pagamento via banco, ou seja, o programa nasceu com grande dificuldade, ele já nasceu limitado. Então, a gente conseguiu avançar e acredito que agora o programa deve rodar melhor, inclusive em complemento a outros programas que o próprio governo criou, como aqueles que tratavam da redução de carga horária, né, da redução de salário, de jornada de trabalho. Enfim, eu acho que a gente está conseguindo encaixar um programa no outro e atendendo as várias categorias de empresa. Agora, além do alívio para os empresários, né, para os pequenos e médios, o senhor citou aí a faixa 360 mil de faturamento até 50 milhões, que engloba essa fatia, é um alívio também para os trabalhadores, os empresários que recorrerem a esse sistema têm uma garantia aí de pelo menos 60 dias, 2 meses, sem demissão, após o último empréstimo, né, o último recurso depositado, né? É isso mesmo. Só para ficar bem claro, acho bom, eu recebi muitas perguntas sobre isso durante a tramitação. Nós garantimos 12 bilhões para o Pronamp. Pronamp é exclusivamente capital de giro. Foi uma decisão uma sugestão que veio do Senado que nós acatamos. E o programa de suporte à empresa, que são 17 bilhões para empresas que têm um faturamento em 360 mil e 50 milhões,
como você bem disse, para poder pagar até 4 meses de salário de funcionários, e após esses 4 meses a empresa se compromete em manter mais 2. Para isso, a gente acredita que é um bom crédito, um bom recurso, com boas taxas, com boas condições. Um juro de 3,75% ao ano, com 6 meses de carência e mais 30 para pagar. Então, é um fôlego que permite aí os empresários entenderem o tamanho do seu negócio diante dessa crise e se preparar para sair dessa pandemia que tem nos dificultado tanto a vida aí, sobretudo dos pequenos empresários. Então, foram medidas importantes e acredito que na prática elas vão surtir resultado. Agora, foi incluído no texto as organizações não governamentais e as organizações religiosas. A gente sabe que a gente tem um terceiro setor muito forte no Brasil, né? As ONGs, as organizações, as associações empregam bastante. A gente também tem igrejas muito fortes que também empregam bastante, se viam também diante da dificuldade. Mas como é que fica no caso dessas organizações que não têm, digamos assim, um faturamento? Isso foi, inclusive, objeto de algumas críticas, né, doutor? Eu acredito que esse julgamento quem vai fazer são as instituições financeiras. Nenhuma organização da sociedade civil, nem instituição religiosa tem privilégio, é o próprio banco e o relacionamento dessas instituições com o banco que vão permitir que elas tenham acesso ou não. Não é um recurso obrigatório, nós não estamos dando dinheiro para ninguém. A gente só possibilitou que essas instituições, se comprovadas o faturamento, a condição de pagar, a viabilidade do seu negócio, elas tenham condições de pleitear esse recurso. Obviamente, pela essência do programa, as empresas levam vantagem, elas têm uma certa vantagem em relação a essas instituições. Eu acredito que, não posso dizer privilégio, em hipótese nenhuma, porque o programa é igual e democrático, enfim, justo para todos. Mas, obviamente, uma empresa que tem uma sede própria, um histórico de relacionamento com o banco, que tem um negócio palpável, entrada e saída de capital, tem negócio, enfim, dá ao banco uma garantia maior, uma certeza maior de recebimento, do que as organizações de sociedade civil e as igrejas têm dificuldade. A gente tem que lembrar que o Congresso é uma casa de debates, né, e com representantes de diversos segmentos. Eu acredito que isso não interfere em nenhum momento no programa, em nada prejudica o programa, não desmerece o programa em hipótese nenhuma, mas, obviamente, empresas têm mais vantagem pelo relacionamento que possuem com o banco. Perfeito. Para a gente concluir, deputado Zé Vitor, eu queria falar um pouco de perspectiva. Primeiro, o senhor acredita numa sanção sem vetos às modificações feitas pelo Congresso? Segundo, o senhor acredita que esses 17 bilhões serão suficientes por os 4 meses ou se há a possibilidade de um incremento? E se os 4 meses vão ser suficientes, uma vez que a gente está vendo, digamos assim, a queda da curva só se afastar da gente, nós só vai ficando mais longe. Parece que a pandemia começou numa perspectiva aí de 2, 3 meses de agonia, já vai para 6 meses, 7 meses, talvez até o fim do ano. Olha, é um exercício de futurologia que nós temos dificuldade de prever qualquer coisa nesse momento. Mas sobre a sanção, eu tenho praticamente certeza que vai ser sancionada exatamente como foi aprovado na Câmara, até porque o texto foi construído com muito diálogo com o governo. Eu não vejo surpresa. A gente então acredita que o recurso suficiente para o programa de auxílio, o programa emergencial de suporte a empregos, algo próximo de 21 bilhões seria suficiente. Nesse primeiro momento, 17 bilhões estão sendo disponibilizados e nada impede que isso seja revisto no futuro. Mas 17 é um bom start, até porque esse recurso vai sendo emprestado por etapas. Ele não é emprestado de uma vez para a empresa, né? Então, a gente consegue dimensionando isso muito bem. E nós temos condições, se necessário, alterar isso durante o curso desse programa, né? O Pronamp que se demonstrou muito útil nesse momento. O capital de giro para as micro e pequenas empresas foi muito procurado, quase 220 mil empresas tiveram acesso a esse recurso, e acredito que talvez aí a pandemia possa exigir que o Congresso trabalhe com o governo buscando recursos
para o Pronamp. Ali acredito que nós temos um gargalo maior pelo perfil das empresas, mas os 17 bi do programa de suporte a emprego são suficientes para esse primeiro momento. Perfeito. Deputado Zé Vitor, muito obrigado mais uma vez, parabéns pela construção de um texto com tamanho consenso. Até uma próxima oportunidade no Palavra Aberta. Muito obrigado, sempre à disposição de vocês para a gente avançar junto nesse Brasil. Um grande abraço. Obrigado a você também que acompanhou o Palavra Aberta aqui pela TV Câmara, Rádio Câmara ou pelas nossas redes sociais. Até uma próxima oportunidade. Até mais.